Quero convidar o vereador Almir Fernando para assumir os trabalhos da secretaria. Secretária DOC aqui. Leitura da ata. Ata da 23ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 5 de abril de 2016, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Jurandir Liberal e Henrique Leite. Aos 5 dias do mês de abril do ano 2016, às 15 horas, na Sala João Negro Monte, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal, para o primeiro e segundo secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Jadervaldo Lima, contando com a presença dos demais vereadores mesmo desse poder, havendo número legal ao senhor presidente, declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feita, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar as seguintes matérias: requerimentos 1092 a 1095, de autoria do vereador Anderson Florencio, 1096 de 2016, de autoria do vereador Almir Fernando. No horário destinado ao pequeno expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Luiz Eustáquio trouxe tema de alerta de todo o Brasil, a gripe H1N1, convidou a todos para uma audiência pública no dia 20, que tratará sobre o tema. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Jaime Asfora, externou sua alegria em retornar à Casa de Mariano. Próximo vereador Eurico Freire, deu boas-vindas aos vereadores Jaime Asfora e Rodrigo Vidal, pediu voto e aplauso para o Jornal do Comércio pela iniciativa que consiste em distribuir totens de autoatendimento da publicação em shoppings da cidade, com preço à escolha do consumidor e doação da renda obtida para a Fundação Terra. Próxima oradora com a tribuna, a vereadora Isabela de Rodão, compartilhou sua indignação sobre a capa da revista Isto É, que, independente de partido político, não agride só a presidente Dilma, mas sim a todas as mulheres. Pontuou que irá dar entrada a uma moção de repúdio à publicação. Assumiu os trabalhos o vereador Henrique Leite. Próximo orador ocupar a tribuna, o vereador Jurandir Liberal, mencionou o assalto ocorrido no Porto do Recife e de como isto é prejudicial à imagem da cidade. Próximo orador ocupar a tribuna, o vereador André Reis, mencionou o Pacto pela Vida e a violência da cidade, assim como os problemas de saúde pública. Parabenizou o voto em favor do impeachment organizado pelo Grupo Ateneu na Faculdade de Direito do Recife. O senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constar as seguintes matérias: discussão única do veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife, do projeto de lei 1110 de 2013, de autoria da vereadora Amy Carvalho, que cria campanha permanente hospital e empresas amigas do leite materno. Maioria absoluta, fez uso da palavra em questão de ordem, a vereadora Vera Lopes formou seu voto a favor do projeto da lei contra o veto do prefeito. Encaminhou sim, voto sim. Vereadora Isabela Marília Reis. Votaram sim os vereadores André Reis, Eurico Freire, Isabela de Rodão, Jurandir Liberal, Marília Reis, Michele Collins, Rogério de Lucas e Vera Lopes. Total 8. Votaram não os vereadores Aerto Luna, Alfredo Santana, Almir Fernando, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Henrique Leite, Marco de Bria, Marco Menezes e Rodrigo Vidal. Total 9. Foi prejudicada a votação, fez uso da palavra em questão de ordem. A vereadora Marília Reis solicitou que o projeto de sua autoria, que está em fase de votação, vote a pauta. O senhor presidente, em seguida, determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que for registrada as presenças dos vereadores. Foram justificadas a ausência dos vereadores Wilton Brito, Eduardo Marques, Edmar de Oliveira, Aline Mariana, Aimee Carvalho, Gilberto Alves, Erivaldo da Silva, Augusto Carreira, Zé Marco Aurélio e Vicente André Gomes. No horário destinado ao grande expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna foi o vereador Jurandir Liberal. Fez um apelo aos vereadores presentes para que a votação não fosse prejudicada. Mencionou a violência nas ruas e nos bares do Recife Antigo. Assumiu a presidência do trabalho a vereadora Isabela de Rodão. Foi aparteado pelos vereadores Henrique Leite. Afirmou que o Pacto pela Vida teve seu momento, havendo erros que não foram consertados.
falou que se está tirando os agentes da rua e as delegacias estão fechadas às 18 horas. Reassumiu a presidência do trabalho, o vereador Henrique Leite. A vereadora Rolão falou que tinha filha e sogro que estavam em momento de arrastão em boa viagem. Comentou que a segurança é um tema quente no momento e que tem que ser mais bem cuidada, que saber mais das ações sociais para o enfrentamento das drogas. Jairo Brito, eles estão constatando que a gestão anterior foi elogiada pelo trabalho com a segurança. Marco Menezes falou quanto voltou a esta casa, compôs a comissão de segurança e citou por várias vezes uma condena com o secretário de segurança da cidade do Recife, onde está até agora sem ser atendido. A vereadora Isabela Zenoto comentou que a greve da gestão do PSB. Osmar Ricardo afirmou que o governo está sem trilhos e que fez promessas registradas em cartório não cumpridas. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Marcos Menezes, solicitando verificação de quórum. A mesa aceitou a solicitação, determinando ao secretário que procedesse a chamada de verificação. Quórum estavam presentes os vereadores André Reis, Heriberto Rafael, Eurico Freire, Henrique Leite, Isabela de Rodão, Jairo Brito, Jaime Asfora, Jorandir Liberal, Osmar Ricardo e Rodrigo Vidal. 10 vereadores presentes, não havendo número regimental, o seu presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, 6 de abril de 2016, em caráter ordinário, no local do costume, no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lei da ata, senhor presidente. Ata em discussão. Encerrada a discussão e votação, o vereador que concorda permaneça como está, aprovado. Leitura do expediente. Ofício número 12, do gabinete do prefeito, o ofício 07/16 e o ofício número 13 do gabinete do prefeito, 08/16, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar a leitura dos componentes da Frente Parlamentar de Acompanhamento das Áreas Conurbadas, por favor. Após ele trazer o nome, eu faço a leitura. Quero, antes de iniciar o pequeno expediente, registrar a presença dos alunos da Faculdade Joaquim Nabuco, primeiro período de Direito, e estão sempre acompanhando o nosso trabalho aqui na Câmara. Sejam bem-vindos e, após o expediente, se quiserem descer para tirar foto ou conversar com alguns vereadores, estão à disposição. Pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Jurandir Liberal. Segundo inscrito, o vereador Amaro Cipriano Maguari. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ocupo a tribuna nesta tarde para relatar alguns fatos que vêm ocorrendo na nossa cidade e que é importante que a prefeitura tome uma providência referente aos cemitérios do município da cidade do Recife. No final de semana houve alguns transtornos no cemitério de Santo Amaro, pessoas lá da nossa comunidade e outras partes do Recife a família querendo realizar o sepultamento e foram impedidos nos cemitérios porque não tem vaga. Então, é importante a gente fazer um apelo à Prefeitura da cidade do Recife para que, com muita brevidade, procurar tomar uma providência desse assunto, que ele é de importância, né, em toda a nossa cidade. Nós sabemos que a Prefeitura agora aumentou as taxas dos cemitérios e vai dar um aumento de arrecadação de mais de 10 milhões. Eu acho que é justo, porque estava muito defasado, fazia uns 6 a 8 anos que não havia aumento, mas precisamos também que dê uma condição melhor para as famílias da nossa cidade, do nosso município, para o sepultamento de seus entes queridos que neste final de semana vem ocorrendo aí dificuldade. O cemitério do Pacheco lotado, Santo Amaro lotado, Fásia lotado, o cemitério do Bairro é um cemitério particular, também não havia vaga, e ficou uma situação muito difícil, né? Pessoas que faleceram na sexta-feira vieram ser sepultadas na segunda, só na segunda-feira. Então eu faço um apelo à Prefeitura da cidade do Recife que
providencie um meio de resolver um problema que é tão grave em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de formar a frente parlamentar, eu quero registrar também a presença do cantor e compositor Walter de Afogados, que está aqui prestigiando a nossa sessão. A comissão será formada pela vereadora Marília Reis, vereador Carlos Gueiro, Jurandir Liberal, Vera Lopes e Isabela de Rodão. Eu quero pedir ao vereador Almir Fernandes que assuma aqui o meu... Presidente, eu fui citado aí por Vossa Excelência, eu queria saber que comissão é essa. Aqui ela falou agora há pouco, a Frente Parlamentar das Áreas Conurbadas. Conurbadas. Vereador Almir Fernandes, para assumir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu trago novamente o assunto a essa tribuna da menina Beatriz, que foi assassinada em Petrolina em dezembro, com 42 facadas, com uma faca gravada encontrada, e que a polícia, mais uma vez, ainda não dá uma informação concreta, nem para a família, nem para os amigos, nem para os moradores de Petrolina, nem para o estado de Pernambuco, nem para o Brasil. Foi um crime bárbaro e não podemos ficar calados. Talvez lá em Petrolina não chegue de lá para cá o que eles falam lá. E por isso eu resolvi me pronunciar aqui e cobrar da Secretaria de Defesa Social uma posição. Eu costumo dizer, e todo mundo sabe, principalmente do mundo desportista, que quando um técnico está perdendo nos jogos, o que é que faz? Substitui o técnico. A mesma coisa é o delegado. A delegada que está lá, à frente do inquérito, não está dando resultado. Agora estão pedindo peritos de fora para fazer a perícia. Sabe o que é que está me cheirando? E eu tenho medo que isso aconteça. O caso de Maria e Eduarda e Tarsila, que até hoje se tem a dúvida de quem matou as duas meninas. Até hoje ninguém sabe como foi que aconteceu aquilo ali. E o caso dessa menina assassinada está parecendo a mesma coisa. Como é que uma cidade petrolina, que não é uma cidade como a área metropolitana, que é muito maior, com mais gente, de repente você tem um assassinato dentro de uma escola, dentro de uma festa, a mãe, o pai presente na festa, e simplesmente se abafa e não sai nada de resultado. É muito estranho. Se não é estranho por envolvimento de pessoas poderosas, é estranho, no mínimo, pela incompetência de não fazer, de não saber fazer. E quem não sabe fazer, tem que ter a hombridade de entregar. Toma aqui, eu não sei, eu não consigo acompanhar esse caso, entrega. E é esse o meu apelo ao secretário de Defesa Social, ao chefe da Polícia Civil, ao governo do Estado, para que estude a possibilidade de substituir a delegada de Petrolina, que está acompanhando esse caso da menina Beatriz e que deu um resultado imediato à população pernambucana, porque a população merece saber, e principalmente a família. Obrigado. Próximo orador, ocupar a tribuna, vereador Stefano Menudo. Declina. Osmar Ricardo. Declina. Vereador Rodrigo Vidal. Aderaldo Pinto. Aimee Carvalho. Michele Colles.
Eu, Almir Fernando, vou para a tribuna e repasso o trabalho para o vereador Henrique Leite. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos presentes hoje aqui na sessão plenária. A gente veio hoje aqui à tribuna, senhor presidente, para parabenizar a prefeitura com relação à sinalização que foi feita ali na bomba do Metério, no córrego do Bartolomeu, no córrego de Euclides, onde a gente já tinha mencionado aqui, vereador André Regis, o senhor que sempre menciona aqui, principalmente com relação ao material utilizado, com relação à sinalização. Não sei se esse material lá foi o adequado, mas foi feita essa sinalização, a gente espera que seja um material adequado, que seja resistente e que perdure por muito tempo, senão será realmente o que o senhor falou aqui, estrago de material e um gasto desnecessário para a cidade do Recife. E a gente espera que essa sinalização contribua, como a gente sempre cobrou que fosse feita, já que a gente fez requerimento aqui solicitando à Prefeitura, a Enlube, vereador Eurico Freire, que fosse feito aquele recapeamento. A comunidade foi atendida, nós, através do nosso requerimento, também fomos atendidos. A comunidade ficou satisfeita com o recapeamento que foi feito e, posteriormente, foi feita a sinalização, que é importante ter a sinalização horizontal, tanto a vertical quanto a horizontal, que é feita no asfalto, no recapeamento. E a Prefeitura, através da CTTU, fez. Mas eu, vereador André Regis, já estive aqui outras vezes nessa tribuna, cobrando não só a sinalização dessas ruas, do Córrego de Euclides, Bomba da Metéria e Córrego do Bartolomeu, mas também da Feira da Rodinha, que fica exatamente na descida do Alza Bonifácio, com o Córrego do Bartolomeu. O vereador Osmar Ricardo conhece muito bem aquela área. E sabe que já por diversas vezes aconteceu acidentes ali. E nós, através de requerimento, pessoalmente também estivemos na CTTU cobrando uma sinalização. E, infelizmente, a gente está aqui parabenizando o vereador Rodrigo Vidal e agradecendo pela sinalização dessas mencionadas ruas que coloquei aqui. Mas, infelizmente, mais uma vez, a CTTU esqueceu de fazer a sinalização da Feira da Rodinha. Um local que eu já falei aqui, onde já tivemos acidentes fatais, vítimas que perderam a sua vida por conta dessa sinalização. Infelizmente, nem a gente mesmo cobrando através do requerimento, nem indo pessoalmente, levando a comunidade, nem o próprio chefe de gabinete da própria CTTU indo à comunidade, a gente ainda não conseguiu. Então a gente aqui aproveita, já que infelizmente não fomos atendidos através do requerimento, nem pessoalmente a CTTU, cobrando da sua presidente, do seu chefe de gabinete, que eles prometeram fazer e não fizeram. A gente usa a tribuna aqui para fazer até um apelo ao prefeito da cidade do Recife que possa nos atender, que é uma cobrança antiga. A gente fica até muitas vezes, vereador Eurico Freire, sem ter uma resposta à comunidade. Como é que você está com o mandato, ganha a eleição, o povo vota, tem como representante para cobrar, a gente vai à CTTU, faz os requerimentos, e infelizmente a gente não tem o nosso pleito atendido, que não é um pleito meu. A gente quando faz essa cobrança aqui, não faz fazendo uma solicitação minha só. Até porque também vou ser beneficiado com essa sinalização. Mas é um pleito da comunidade. A reivindicação é feita diretamente ao vereador que está lá, morando na comunidade, que está lá diariamente. E até você fica sendo questionado. Como é que o cara é vereador, faz requerimento, leva a comissão, traz o representante, o chefe de gabinete para a comunidade, colocamos em Facebook, divulgamos e infelizmente não somos atendidos. Então fica difícil. A gente espera que a Prefeitura da cidade do Recife, através do prefeito Geraldo Júlio, possa olhar essas questões com atenção, para que a gente, muitas vezes, não seja desmoralizado, nem questionado por conta do nosso mandato, que é uma satisfação que a gente tem que dar. Então a gente está aproveitando aqui essa tribuna para solicitar e fazer esse apelo aqui, veementemente, ao prefeito Geraldo Júlio, que possa nos atender. Com relação a uma coisa que se parece até simples, mas que infelizmente até agora a CTTU não conseguiu atender esse pleito, que é a sinalização ali da Feira da Rodinha, onde é muito conhecida, junto com o Córrego do Bartolomeu e o Córrego de Euclides. E finalizando, a gente aqui, vereador Magori, quer apenas reforçar o que o senhor também já mencionou aqui, que eu já tive outras vezes aqui fazendo essa cobrança. E nós que estamos na comunidade também somos cobrados. Até, muitas vezes, a gente é atendido, até agradeço aos dirigentes, ao diretor PEC,
que é lá da Lurbe, que é muito atencioso, que muitas vezes nos atende, mas a gente espera que a Prefeitura também possa atender e resolver essa questão, que é a questão de vagas para as pessoas que morrem aqui na cidade do Recife. Principalmente Casa Amarela, onde a gente tem essa dificuldade, sabe que a demanda, infelizmente, tem sido grande por conta da população ter aumentado, então, aumenta a população, aumenta o número de pessoas que morrem, né? Então, a gente espera que a Prefeitura possa aumentar essa demanda dos cemitérios, principalmente de Casa Amarela e Santa Amaro, para que os moradores da Zona Norte possam ser atendidos. A gente não espera nunca morrer, mas um dia vai ter que acontecer. E quando acontece, a gente espera ter um local para poder, né, colocar os nossos familiares para ser enterrados, porque a cobrança também tem sido muito grande. Muito obrigado. Obrigado, vereador Almir Fernandes. Encerrando o pequeno expediente, peço ao vereador Almir que leia o prolongamento. Prolongamento do expediente, discussão única, maioria absoluta, em fase de votação, do veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei 110 de 2013, de autoria da vereadora Emília Carvalho, que cria a campanha permanente Hospitais e Empresas Amigas do Leite Materno, estabelece as diretrizes municipais de incentivo à amamentação e doação. Em votação. Quem for favorável ao projeto, vota sim. Quem for contrário, não. Gostaria de encaminhar a votação, senhor presidente. O líder da oposição se encontra? Sim. Encaminha a votação. Não, senhor presidente. Eu queria modificar meu voto, eu coloquei votação. E conduzir a votação, né? Vai voltar de novo. Já está em votação. Muda. Não há quórum suficiente para votar a matéria e a pauta está travada novamente. Inclusive com a... Convido para o grande expediente, primeira oradora, Isabela de Rodão. André Regis. Aí ele vai dar votada certa. Senhor presidente, parece que a gente vive um processo de falência generalizada dos serviços públicos. Que situação? Segurança pública sem perspectiva
da restauração do sentimento de tranquilidade, sossego, de conforto na cidade. Nós estamos vivendo o retorno à época em que o recifense tinha medo de sair às ruas, de parar um carro no sinal, de andar na calçada. Nós estamos verificando que há uma perda do controle da situação. E uma vez perdida as condições mínimas, uma vez o problema da insegurança chegando a um nível de completo desespero psicológico de todos, na medida em que a população teme pela sua própria vida, ou teme permitir que um filho seu caminhe numa calçada para chegar ao destino em poucos metros da sua casa, é sinal de falência do Estado. O que nós estamos observando é uma falência generalizada nos 3 níveis de governo. Não apenas no município, mas também no Estado e na União. As políticas públicas de segurança, elas fracassaram. Nós assistimos aqui absurdos, inclusive relativos ao uso de aparelhos de comunicação, de celular, de dentro de presídio, e isso sendo permitido, isso sendo chancelado. Nós assistimos à falta de controle aqui no Recife Antigo, numa área restrita, uma área que só se acessa cruzando pontes, e mesmo assim a segurança pública incapaz de promover a tranquilidade devida, e inclusive alertada aqui pelo próprio líder do governo, o vice-líder, Marco Aurélio, criticando a própria gestão municipal. E aí eu me associo inclusive aos oradores que estiveram nessa tribuna anteriormente a mim, como o presidente da sessão, o vereador Henrique Leite, as críticas que foram feitas à segurança e, inclusive, mais uma vez ressaltar que o Pacto pela Vida no Recife não passou de uma peça de propaganda sem nenhuma base na realidade. Algo que, inclusive, chamou a atenção de todos aqui quando o secretário esteve presente para mostrar as ações de sua secretaria e mostrou um videozinho promocional da sua pasta. É inadmissível o ponto que nós chegamos de falta de segurança. A falta de segurança que está aniquilando a nossa qualidade de vida. Qual a área da cidade que a gente pode andar tranquilamente? Calçadão de Boa Viagem, área nobre do turismo, não é. Qual é a via que há a tranquilidade que a gente possa transitar? O fato é que o policiamento ele inexiste praticamente. As políticas que foram tentadas no passado e que foram inclusive exitosas no primeiro momento, elas parecem que se exauriram. Mas eu escuto com atenção o vereador Heriberto Rafael, para o seu parte. Vereador, eu devo concordar com Vossa Excelência que a gente vive um momento bastante complicado na questão da segurança pública. Mas daí a gente negar e dizer que há um caos em todos os setores é complicado. Acho que eu até algumas semanas atrás subi aí na tribuna para alertar que a comunidade do Prado estava colocando nas paradas de ônibus um aviso dizendo: cuidado, zona de risco de assalto. E isso, em outros locais agora, a gente viu, passando pelos bairros, visitando, a gente começou a ver esse sinal em diversos locais. Mas a gente dizer que não está tendo esforço, aí já é outra coisa. Eu acho que a gente tem uma prova bastante grande aí, pelo menos da parte da gestão municipal,
que a gente pode ter visto agora o Compai sendo inaugurado. Foi o primeiro. É claro que tem muitas coisas por vir, mas é uma coisa que vai diretamente de encontro à questão da segurança pública. É a promoção da segurança cidadã, na realidade. Quanto mais pessoas na rua, quanto mais atividade se tem, menos gente suscetível ao crime. Tem também agora, recentemente, a biblioteca de Casa Amarela que foi entregue. Então, acho que há um esforço. Dizer que isso é o bastante, não. Mas há um esforço. E no momento que você tem uma dificuldade como a gente tem pelo Brasil, e você tem uma prefeitura que está entregando obras desse porte que a gente está vendo, a biblioteca foi uma reforma, mas o Compaz foi do zero, da origem até o seu fim, um projeto novo, um projeto ousado. É de uma dificuldade, é pouco, eu concordo que é pouco ainda. Tem muita coisa a se fazer pela frente, mas a gente também não pode desmerecer esse trabalho feito. Acho que tem que ter um esforço no Pacto pela Vida de ser revisto, como o companheiro Marcos Menezes citou aqui, não está aqui presente. Ele citou da importância do Pacto pela Vida ter uma comunicação com as associações de bairro, ter uma comunicação com esses líderes de presês, dos demais locais, que sabem da realidade dos bairros, que vivem essa realidade e que podem contribuir muito. Isso tem muito a avançar, mas a gente também não pode negar o trabalho que vem sendo feito. Por isso que eu queria complementar esse seu parte. Eu agradeço, vereador. Inclusive, eu não tenho nem como discordar. Vossa Excelência colocou muito bem. Porque Vossa Excelência disse que tudo que foi feito, mas foi pouco. Tudo que foi feito com esforço. Foi feito com esforço e é pouco. Por isso que não tem gerado as consequências para a manutenção do mínimo necessário para o sentimento de segurança. O que eu estou dizendo é o que eu escuto, inclusive, de todos os segmentos. Está todo mundo com medo. O medo voltou a tomar conta psicologicamente da população. Esse é o pior sinal, porque quando a população ela tem medo, aí ela não sai. Quando ela tem medo, ela assusta mais ainda. Quando ela tem medo, vem aqui um turista e o próprio cidadão da cidade diz: não saia, não ande, não vá, não leve nada, esconda. Olha, quem é que vai voltar a uma cidade se o cidadão, se o seu residente coloca tanta prevenção para que a pessoa possa circular na cidade? Então, eu concordo com Vossa Excelência que há esforço, que houve tentativa e que houve, inclusive, equipamentos sendo entregues, mas muito insuficiente. Inclusive, nada atendendo à promessa de campanha. Inclusive, obras importantes como no Geraldão, você passa por lá. Há quanto tempo o Geraldão está naquele estágio? Tem justificativa? Começou a obra no tempo certo para ter o equipamento parado do jeito que está? Um equipamento importantíssimo. As escolas municipais não têm nenhum tipo de segurança. As comunidades mais violentas imperam dentro dessas escolas. Então, eu concordo com Vossa Excelência. Esforço foi feito, mas eu chamo a atenção pelo fato do descontrole estar tomando conta, voltando a uma situação muito semelhante à do ano de 2005, 2006. Nós estamos retrocedendo. Nesta época, sair de casa era algo que as pessoas pensavam muito antes de sair, e o desejo da classe média ou de qualquer pessoa que começou a ganhar algum dinheiro era ter um carro blindado. Isso é uma falência da sociedade, isso é uma falência da ideia de segurança. Mas eu escuto o vereador Amaro Cipriano. Vereador André Regis, eu entendo que o pronunciamento de Vossa Excelência, ele está dentro de uma crítica construtiva para a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Mas eu queria dar algum complemento na questão da violência, onde Vossa Excelência se refere nesta tarde. A violência, ela não vem só da questão brutal, na questão do assassinato, na questão da violência em si, mas tem algo por trás desse contexto que é conectado para aumentar a violência. Eu quero até dar uns exemplos.
Nós temos em nosso país mais de 70 milhões de jovens desempregados, na faixa etária de 18 a 24 anos. Nós temos um conjunto de estrutura de recursos para o sistema penitenciário do nosso Brasil falido. Recentemente, eu acho que Vossa Excelência tem conhecimento, que para mandar para o presídio agora tem que fazer uma audiência de custódia, porque estão superlotados os presídios. Não tem uma esperança, um programa de governo a nível nacional para uma ressocialização. Eu estive recentemente no presídio de Igaraçu e presenciei mais de 3.000 jovens presos sem alternativas. E os que estavam trabalhando dentro do presídio, na questão elétrica, hidráulica, marcenaria, o que era feito dentro do presídio era vendido fora para o bem individual do indivíduo que comandava o presídio de Igaraçu. E então a gente não tem perspectiva, é muito difícil. O Compaz foi feito, direcionado para o bem comum da sociedade, da coletividade. Mas para que isso prossiga num grande êxito, tem que depender de recursos para manter. Não é só fazer, tem que manter. A gente vê que não tem mais alternativa. A gente passa nas nossas ruas e vê que o jovem clama pelo trabalho, pela sustentabilidade, pelo um caminho, mas não tem condições. Então, eu entendo que Vossa Excelência está de parabéns pelo belo pronunciamento, mas a questão é muito mais ampla e muito mais complexa. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Amaro Cipriano, e concordo com Vossa Excelência na falta de perspectiva. Vossa Excelência colocou muito bem. Eu não sei se é falta de perspectiva ou de perspectiva mais negativa. Nós não estamos olhando e vendo a situação se acalmar. Nós estamos olhando e vendo a situação se deteriorar. Esse é que é o ponto. Eu escuto com atenção o vereador Osmar Ricardo. Vereador André Regis, Vossa Excelência faz um debate importante para esta casa, nessa tarde de hoje, que é a insegurança do povo da cidade do Recife. E eu vi o vereador do PTC, que fez a parte da Vossa Excelência, dizer que a prefeitura fez pouquinho, mas fez. Passou 3 anos e 4 meses para entregar um Compaz pela metade. Até porque já existia o espaço, existia quadra, existia piscina, só fizeram a fachada, gastaram 700 milhões. Foi o gasto do Compaz, que com a chuva que deu a semana passada na quinta, ou foi na sexta-feira, inundou lá o Compaz. Água para tudo que era lado. Eu não quero dizer que a intenção do que foi feito ali naquela comunidade carente, violenta, foi importante. Foi. Mas precisa ser gasto dinheiro com muita responsabilidade. É o que acontece que Vossa Excelência sabe. A maioria das escolas construídas por essa gestão, que eu acho que são poucas, entre creche e escola, parece que dá 13, 14, durante os 3 anos e 4 meses do governo Geraldo Júlio. A maioria delas já está rachada. Tem uns que nem inauguradas foram. A de Santa Amaro, por exemplo, que vai ser em frente ali ao Senac, já está toda rachada e estão pintando, estão tampando com massa. A própria comunidade está denunciando esse fato. Mostra que foi um governo que é de muita propaganda, é um governo de muita mídia, de robótica, de que as creches são de primeiro mundo, mas a qualidade é muito baixa. A gente fez uma audiência ontem para discutir a questão das vagas das escolas, e o déficit das escolas hoje, pelo menos 400 pessoas procuraram o Ministério Público. O Ministério Público já entrou com a ação, a Prefeitura pediu um prazo de 150 dias para poder fazer as novas matrículas, e até agora não fez nenhuma matrícula, vereador André Regis. Vossa Excelência, e o secretário vai ser multado por R$5.000 por cada pessoa que procurar uma escola e que não tiver direito à matrícula. Secretário de Educação. Veja a situação de calamidade na educação, do poder público, do Compaz. Vou repetir o que eu disse aqui ontem.
Isto é um vagão desgovernado, esse governo do prefeito Geraldo Júnior, do PSB. Então, Vossa Excelência está com toda a razão de hoje trazer esse assunto importante para esta casa. Eu agradeço. O vereador concluiu o seu tempo. Certo. Quem é o próximo, senhor presidente? Vereador Stefano Menudo. Ok, então para concluir, o vereador vai usar o tempo. Eu agradeço aos apartes e é de fato, senhor presidente, muito preocupante. A falência, ela é generalizada. Os serviços públicos, eles faliram, tanto na União, no Estado e no município. Nós estamos vivendo uma crise de graves consequências, não apenas social, mas econômica e também política. Se não houver uma capacidade de gestão para dar uma resposta adequada, o que vai vir vai ser mais sofrimento para o cidadão, porque, lamentavelmente, prestação deficiente dos serviços públicos e ainda essa ausência do poder público, do Estado, na proteção ao cidadão, é um ambiente que não dá para construir absolutamente nada de qualidade nesta cidade ou neste país. Nesse contexto, a gente precisa superar. Muito obrigado, senhor presidente. Foi pela ordem, senhor presidente. Vereador do PTC, só tem eu aqui no momento, né? Então, não, concordo. Vossa Excelência tentou driblar, mas de errado. E o vereador tem direito ao tempo de... Vereador, eu não disse que a prefeitura fez um pouquinho, não. Eu disse que é pouco se fosse nas condições normais. Mas na crise política e econômica que a gente vive, é política e econômica. Eu não estou nem entrando no mérito de quem é culpa da crise. Eu estou dizendo, com a crise que a gente vive, eu desafio você a procurar aí prefeituras que estejam entregando obras, e obras desse porte que estão sendo entregues. Então, há o esforço de se realizar, que a dificuldade da crise econômica por irresponsabilidade da política de muitos aí, então a gente tem que levar em consideração isso e ver. E o que eu desafio Vossa Excelência a procurar prefeituras que estejam entregando obras para depois a gente vir debater isso aqui dentro da casa. Vamos atrás de números, debater com números e com ideias, não só com bocão e falácias. Viu? Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem, apenas para ficar registrado que o vereador Heriberto Tafarel não estava me respondendo, estava respondendo ao vereador Osmar Ricardo. Claro, a resposta era ao vereador Osmar Ricardo. O próximo vereador inscrito, vereador Stefano Menudo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Estive esta tribuna por 3 vezes fazendo grande referência a um descaso, podemos dizer até um abandono na comunidade da Mangueira. E pedimos que fosse feita uma intervenção em todas as áreas, educação, saúde, os lixos e tudo que é de ruim estava acontecendo naquela comunidade e o poder público não tinha um olhar para aquela comunidade. Estivemos até o prefeito Geraldo Júnior. É por isso que eu vou ter o meu mandato, mesmo sendo do governo, mas sempre autêntico, sempre ao lado do povo. E nesse momento, eu vou fazer referência ao que o prefeito, naquele momento, me atendeu. E hoje, eu vou repercutir. Repercuto hoje a importante ação realizada neste último sábado pela Prefeitura do Recife, no bairro da Mangueira. Contamos com a presença do prefeito Geraldo Júnior, que foi em loco, que aproveitou o mutirão para vistoriar as atividades de orientação, de prevenção contra a Aedes aegypti, orientação sobre escovação
exame de mamografia, emissão de documentos, vacinação antirrábica e educação, entre outras ações, em mais um mutirão promovido pela Prefeitura e que envolve várias secretarias e órgãos. Nas ruas do bairro, também acompanhamos os serviços de limpeza e manutenção feitos pela Enlurb. A empresa de manutenção e limpeza urbana Enlurb realizou serviços de capinação, limpeza e coleta de transporte de lixo e resíduos sólidos, drenagem, pavimentação e atividades de educação ambiental. A rua Doutor João Elísio, principal via do bairro, está sendo recapeada num trecho entre a 21 de abril e aproximadamente na Avenida Central, o que totaliza 470 metros de extensão. O investimento é de aproximadamente R$170 mil. As ruas Ana Brígida, Ascento Tavares, Aurinho Eutóquio da Rocha, que são em paralelepípedo, também recebem melhoras. O aporte nas 3 vias é de R$130.400. A Enlurb também está executando a manutenção da rede de drenagem com limpeza de canaletas, reposição de pré-moldados e recuperação de abatimento. Os serviços acontecem nas ruas Feliciano Castilho e Ascento Tavares, todas na Mangueira, e conta com um trabalho de 20 pessoas. A Praça Franco Gomes Coutinho, localizada na rua Doutor João Elísio, e o canteiro da Italiana, da Avenida Central, já estão recebendo melhorias. As intervenções que começaram na semana passada contemplam reforço da iluminação pública, reparo na estrutura e dos equipamentos, conserto de instalação de bancos e plantio de mudas. O investimento é de aproximadamente R$15 mil. Ao todo, 125 garis, além de fiscais e gerentes, participaram da limpeza na comunidade nesse sábado, realizando capinação, removendo resíduos descartados irregularmente para o serviço. A Enlurb disponibilizou uma carregadeira, um triturador e 8 caçambas basculantes. A média aproxima de 25 toneladas de lixo e entulho durante todo o dia. A Prefeitura também aproveitou para realizar ações sociais de combate ao vetor do arbovirose, o mosquito Aedes aegypti, tendo aproximadamente 1.300 imóveis vistoriados, além de diversas pessoas orientadas. A Unidade de Saúde da Família Mangueira 2 abrigou a ação Saúde em todo lugar, que ofereceu diversos serviços aos cidadãos que não dispõem de tempo durante a semana para acessar os equipamentos de saúde. Citologia, mamógrafo móvel, orientação sobre DST, HIV e distribuição de preservativos, testagem rápida de HIV e sífilis, aferição de pressão arterial e teste de glicemia, palestras de saúde bucal, aplicação de flu, escovódromo, distribuição de 150 kits de higiene bucal, a confecção de cartão SUS, avaliação física, distribuição de material educativo relativo à tuberculose, à racianise e outras consultas, leitura de exames e demais orientações. Ainda na Unidade de Saúde da Família Mangueira 2, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos levou o mutirão a retirada de documentos, como RG, além de inclusão no cadastro único e a divulgação das campanhas de direitos humanos, entre elas, Ame a Pessoa Idosa. Recife, sem preconceito e discriminação, dê uma batida, salve todos, salve nossas crianças do trabalho infantil e viva a diferença. Em respeito às pessoas com deficiência, a Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo também estava presente, desenvolvendo ações. São mutirões como esse que realmente levam a sensação agradável de presença do poder público em nossas comunidades,
ofertando serviços essenciais em diversas áreas sociais para a população. Presenciei, senhores vereadores, cidadãos nos informando que há anos não fazia um exame de mamografia e que aproveitou a oportunidade para fazer. Pessoas que também tinham perdido o documento de identificação e senhoras que não sabiam que estavam pré-diabéticas. Esse tipo de ação é que deve ser sempre estimulada para fazer com que os menos favorecidos também possam ter acesso a equipamentos e serviços que os ponha na condição de cidadãos. Outra ação que foi fruto de articulação nossa e que o prefeito sempre muito solícito atendeu foi a intervenção que aconteceu hoje urbanística do canal do Juquiá, beneficiando as comunidades do Cachito e da Cabeça da Vaca. Hoje, servidores da prefeitura fizeram a limpeza do referido canal, levando aquelas comunidades a uma condição de moradia mais digna. Fico feliz por presenciar as pessoas gratas e feliz pela intervenção do poder público. Gosto muito e sou adepto desse tipo de gestão, que prefere o contato com o cidadão em loco, presenciando de perto todos os problemas que essas pessoas vivenciam, não somente por meio de interlocutores, mas verificar pessoalmente as mazelas sociais. Aprecio a gestão que preza pela politização de seus agentes e que os transforma em ferramentas multiplicadoras de atividades sociais relevantes. A gestão que trabalha sem orientar a população também padece de fazer uma ação plausível. No mutirão desse último sábado, observamos uma verdadeira mobilização das pessoas e servidores públicos, no sentido de transformação do bairro da Mangueira, oferecendo melhores condições de vida para os moradores que ali residem. Parabenizo a gestão pela outra iniciativa e me solidarizo para participar de outras que virão. Muito importante essa ação, esse mutirão que foi realizado na Mangueira da Torre. Mais importante ainda é essa casa ter sido atendida, porque nós tivemos diversas vezes esse microfone aqui, né, nesse pronunciamento, pedindo ao prefeito que fizesse alguma intervenção na comunidade da Mangueira, e assim foi atendido. E como hoje também tivemos um grande problema numa comunidade bem próxima, que se chama a comunidade de São Martins, onde tem um trecho o Cachito e outro trecho a Cabeça da Vaca, e no meio tem um campo onde vai ser um grande empreendimento, mas que o canal está totalmente muito mato, muito lixo, e as águas estavam se deixando na casa das pessoas, tanto do Cachito quanto do pessoal da Cabeça da Vaca, e a água não corria por causa desse quantitativo de mato. Nós fomos até o prefeito, mandou uma equipe comigo até o local, foi verificado, foi constatado tudo de imediato, mandou toda a equipe da Enlurb comigo ao setor, e hoje iniciamos toda a limpeza do canal do Jiquiá, que faz essa intervenção entre o Cachito e a Cabeça da Vaca, e está lá o grande trabalho sendo realizado. Então, esse tipo de trabalho, a gente não podemos vir até aqui, essa tribuna, para fazer uma referência e também falar as coisas positivas que o prefeito Geraldo Júlio tem feito na cidade do Recife. E mais uma vez, parabéns, prefeito. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, vereador André Regi, a Mostardinha, a Mangueira está abandonada, viu? Pelo que o vereador Menudo colocou, estava abandonado faz mais de 3 anos. Não era só a gestão do Geraldo, parece que estava abandonado. Porque tudo isso foi feito em um dia, eu tenho certeza que não vai dar certo. Esse grande mutirão que ele fez num dia só, não vai dar. Mas, vereador Menudo, eu acho que é importante, Vossa Excelência, falar o que foi feito. Porque a gente não vê a prefeitura trabalhando. A gente não costuma estar andando na rua e ver o governo Geraldo Júlio trabalhando. Eles fazem algum paliativo aqui para enganar a comunidade, vai numa escola, bota um bebedeiro novo, porque ele vai lá visitar aquela escola, manda pintar a fachada da escola, passa um calzinho,
para poder ir lá, fazer a visita. Foi isso que ele fez no mês de dezembro e no mês de janeiro todo, visitando as creches, escola, mas fazia aquele paliativo, entendeu, vereadora? Fazia o paliativo para ir lá visitar. Mas eu vou aqui, vereador Menudo, Vossa Excelência é um policial civil, está aposentado, mas sabe do que o Recife e o Pernambuco passa, né, com desemprego, como o vereador que estava aqui colocou, com a situação, por exemplo, hoje mesmo, teve um grande ato em frente à prefeitura. 950 vigilantes da Águia estão sendo demitidos pelo governo Geraldo Júlio. São pais de família. Aí, o argumento do governo é que os caras estão em posto de saúde, são vigilantes, estão desarmados, então ele não é vigilante, ele é porteiro. Quer reduzir o quadro de vigilante para porteiro. Aquele trabalhador que é específico, que faz um curso de vigilante, que passa um tempo se preparando para ser vigilante, e a prefeitura tenta desqualificar o debate, querendo dizer que porque ele não está armado, ele não é vigilante, ele é um porteiro. E isso desqualifica os profissionais, os vigilantes. Eu acho que o sindicato hoje fez o papel dele, né? O sindicato de vigilantes chegou a ter um impasse entre os vigilantes e os guardas municipais no prédio da prefeitura, mas isso faz parte de um processo de protesto, de uma passeata que eles fizeram no dia de hoje. E eu acho que o sindicato, o presidente do sindicato, né, o companheiro presidente do Sindicato dos Vigilantes, o presidente da CUT, da Central dos Trabalhadores, Carlos Vera, estavam todos lá presentes nessa passeata, apoiando sim o que é de direito dos trabalhadores. O sindicato tem um papel de defender os seus trabalhadores, as pessoas que têm aquele compromisso do dia a dia. Então, o que cabe à prefeitura agora é contratar novamente, porque isso vai acontecer. Eu vou dizer logo aqui hoje, vereador André Regis. Eles querem demitir mais um bocado de vigilante de escola e de creche. Se Vossa Excelência sabe, tem uma Alicev, que são vigilantes também, para alertar o presidente do sindicato dos vigilantes. Eles vão querer demitir os vigilantes das escolas e das creches, vereador Antônio Luiz Neto. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro, vai ter que contratar mais 440 guardas municipais, que eram para ter começado já o curso. E não começou porque a prefeitura não contratou a empresa, porque na verdade o cara paga para fazer a inscrição, o cara paga para fazer o exame físico, o cara paga para fazer o exame psicotécnico. Aí o cara vai fazer o curso, precisa de quê, vereador? Tempo integral. Aí se ele tiver um bico, se ele trabalhar, ele tem que pedir demissão daquele emprego, na esperança de passar nos testes para poder trabalhar. Foi o que aconteceu com os 319 que ele nomeou no final do ano passado. E que a gente denunciou aqui os fatos que aconteceram. Então, muitas pessoas que estudaram, que estão gastando dinheiro, pode ter a perspectiva também de não entrar na prefeitura. Porque é mais uma promessa de Geraldo Júlio. É o prefeito que promete, como eu disse aqui ontem, o vereador, é um governo, sem rumo, sem trilho, sem muitos obstáculos, porque são as chapas que estão se preparando contra ele, né? Deve ter aí 5, 6 candidatos a prefeito da cidade do Recife, disputando a eleição com ele de fato, podendo levar a eleição para o segundo turno, porque aí tem Priscila Krause, Daniel Coelho, Silvio Costa Filho, Edilson Silva, João Paulo no PT, Sérgio Magalhães pelo PMN, já vão 6. Então, com certeza, vereador, essa eleição tem segundo turno. E segundo turno, zera todo um processo. Quem achar que está com a máquina e vai poder usar, não usa, porque o tempo é muito curto, né? A eleição, a reforma administrativa que fizeram, foi para encurtar a eleição, que era de 60 dias para 45, tudo isso de 90 dias para 45 dias. Foi a reforma política que esse Congresso,
que esse Eduardo Cunha, corrupto, fez para prejudicar, inclusive, os vereadores, os prefeitos, porque nós somos as cobaias do processo eleitoral. Mas ouço Vossa Excelência, eu quero só dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência é uma pessoa que tem o meu respeito, sei do seu trabalho, já disse aqui várias vezes, sei do seu esforço nos seus requerimentos, mas quero dizer, quem deixou de trabalhar foi o prefeito Geraldo Júlio. Mas é importante que faça esse ato lá, não sei se ficou bem feito. Esperamos que termine de limpar o canal, não apenas comece, termine, não deixe pela metade, para depois Vossa Excelência não ter que voltar aqui a reclamar desse mesmo problema. Mas ouço Vossa Excelência. Esclarecer, vereador Osmar Ricardo, quando eu fiz referência na tribuna, eu não fiz referência à comunidade da Mostardinha. Eu estava fazendo referência que eu tive aí, nessa tribuna, por 3 vezes, pedindo a intervenção na comunidade da Mangueira, porque se encontrava em situações delicadas de um olhar do poder público. E a gente juntos fizemos toda essa intervenção. Um grande mutirão foi realizado na Mangueira nesse sábado, e a comunidade da Mangueira estava precisando, e nós temos que fazer, e o prefeito estava conosco lá em loco, o vereador com ele, e nós fizemos toda essa relação de trabalho que eu acabei de citar aí na tribuna. Mas, independente disso, o prefeito Geraldo Júlio também, vereador, é algo que era de grande sofrimento para a comunidade da Mangueira, que é a Portelinha, e a gente estava no posto de saúde da família, que não tinha. E o prefeito Geraldo Júlio, podemos dizer, de uma grande conquista para todos, está lá já funcionando o posto de saúde da família da Portelinha, Novo Juquiá, estamos lá trabalhando e está sendo de uma forma, podemos dizer, muito alegre o pessoal da comunidade, tá? Porque não existia, nem CEP tinha, tá certo? Porque a gestão anterior não deixou o CEP na Portelinha, inaugurou, mas não deixou o CEP, não deixou o posto de saúde. Aí o prefeito agora colocou o CEP e colocou o posto de saúde. Mas a gente saiu dali e foi para o Bongi. Aí no Bongi a gente também fizemos mais um posto de saúde da família. Está lá no Bongi também um posto de saúde da família. Aí a gente saiu, foi da Mostardinha, fizemos saneamento, pavimentação da Rua Célia. Como também fomos na Rua Joana Francisca da Azevedo, Santa Rosa de Lima, do Expedito Lopes, Rua Raimundo da Coelho, Rua Francisca Bento Cavalcante. Fizemos todo tipo de terraplanagem, fresagem, e as ruas estão lá, estão muito boas nesse sentido. A Célia foi saneada e pavimentada, e essas foram feitas, podemos dizer, como vocês dizem, paliativo, mas foi realizado e o pessoal lá está muito satisfeito, tá certo? A gente também, saímos de lá, foi bem pertinho, tudo um trabalho de Caranguejos Trabalhados. Caranguejos Trabalhados tem lá, ninguém olhou para os Caranguejos Trabalhados. As 2 ruas principais de Caranguejos Trabalhados estão lá, saneando e pavimentando. Vai lá, vereador, para o senhor ver. Saneando e pavimentando, para adentrar dentro do Caranguejo Trabalhado, porque ninguém entrava, porque só era lama. Passou toda a gestão. Ninguém fez nada para o Caranguejo Trabalhados. Vai lá. Começamos agora a obra. Uns 15 dias. Está todo saneado e pavimentado. Está lá o trator, tudo pronto. Quer dizer, esse tipo de trabalho, a gente tem que chegar aqui e tem que falar. É claro que falta muita coisa para ser feita, falta, claro. Mas o que eu tenho que falar é referência ao que eu estou vendo. Porque eu sou um vereador que eu vou em loco. Então, se o prefeito está realizando, eu tenho que chegar aqui e tenho que dizer o que está fazendo. Está bem pertinho lá, na minha comunidade lá, Vietnã. Todo mundo lá muito feliz, que é também a minha área. A gente vai ter a inauguração agora em maio, do Hospital das Mulheres. Vai beneficiar todos que vivem na comunidade de Vietnã, que é uma área que a gente trabalha, no setor também. Então vai ser uma coisa muito interessante, você de repente tem um hospital para mulher ali bem pertinho. Aí eu pego aqui de lado no Bongi, vai inaugurar agora, recentemente vai vir um compás, está totalmente já pronto, compás Bongi. Então eu tenho que chegar e fazer referência ao que eu estou vendo, tá certo, vereador? Obrigado. Vereador, eu não estou discordando de Vossa Excelência, você é uma pessoa que trabalha, que merece o nosso grande participação nesta casa. O que eu digo é que o prefeito Geraldo Júlio passou 3 anos e 4 meses sem fazer nada. Aí quer fazer tudo de uma vez só. Olha, o ano passado, o prefeito foi inaugurar uma encosta em Nova Descoberta, porque não tinha o que fazer, foi inaugurar uma encosta, pela metade, inclusive. Pela metade, vereador Heriberto Rafael. Eu quero que Vossa Excelência entenda também que eu aqui mostro a verdade. Se eu estiver mentindo, o líder do governo tem que me rebater, os governistas têm que me rebater, pegar os dados, porque eu desafio que todo mundo diz que o governo de João da Costa foi o pior governo do PT. Eu desafio e quero fazer comparação do companheiro João da Costa com o Geraldo Júlio.
Eu quero dizer, Vossa Excelência, deixamos 40 terrenos para construir CMEs. Escola de CMEs já indenizada, terreno já pago, pronto para executar os CMEs das creches. E aí eu quero fazer esse. Eu quero dizer aqui, por exemplo, que aqui eu desafiei o vereador Jadeval na questão de a gente ir nos cemitérios. Cemitério Santa Amaro, enterra 2 pessoas por dia. Cemitério Casa Amarela ficou fechado quase 3 meses. E a gente sabe, vereador Menudo, lá em Santa Amaro tem uma parte nova que foi construída no governo João da Costa. Mas não foi inaugurado. Por que eu não sei? Qual o interesse, vereador Regis? Eu não sei. IPF fica carregando as pessoas para enterrar no Morada da Paz, que é particular. Inclusive, o Parque das Flores foi feita uma reforma grande na parte de trás, de cova, catatumbas. O muro caiu e não inauguraram. O muro lá atrás, vereador, caiu. E não inauguraram também aquelas obras. Eu não quero saber quem é o interessado em não inaugurar essas partes, para que possa as famílias das pessoas que chegam a óbito se enterrar. Tem gente que tem que pagar para colocar formol, porque não tem vaga para hoje, tem que botar para passar mais de 1 dia, 2 dias, para poder ter o espaço para poder enterrar. É realidade. É realidade. E essas 2 partes, eu quero dizer, uma parte do cemitério de Santa Amaro está lá pronta, não foi inaugurado, e no Parque das Flores. Então, é uma coisa que a gente fica aqui observando, sabe, e comparando, e aí eu já desafiei, eu quero que alguém queira esse desafio, porque é um governo, como eu disse aqui, o ano passado ele passou um ano todo de 2015, para inaugurar uma encosta, vereador. Vossa Excelência sabe o que eu estou falando, Almir Fernandes, lá em Nova Descoberta. Cadê o processo de parceria no morro? Cadê as construções que existiam no dia a dia? A gente hoje volta a ver em Nova Descoberta, na Zona Norte, aqueles plásticos, que é uma coisa horrível, porque deixou de ter um trabalho de contrição, um trabalho na comunidade, o debate do orçamento participativo que existia, aí os moradores opinavam, você é morador da Guabiraba, sabe do que eu estou falando. Sabe que eu estou falando que hoje não existe um trabalho eficaz nessa área de construir as barreiras da Zona Norte. No Ibura também. E por isso que de vez em quando chove, que cai barreira, morre o cidadão recifense. E eu quero dizer aqui, na morte dele, devia ser culpado, sabe quem? Ou o prefeito, ou o secretário da pasta, rapaz. Porque não fazem nada. A realidade é essa, são um governo que não fez nada é um absurdo, não é, vereador? Eu vou concordar com Vossa Excelência, vereador Rafael. Nada é um absurdo. Mas fez quase nada. Porque são 4 anos se dando com dinheiro público, prometendo, mandando projeto, mandando não sei aqui para essa casa. Ele não cumpre nenhum acordo com os servidores públicos municipais, vereador Eurico. Não cumpre. Porque o ano passado ele mandou para cá, para esta casa, dizendo que a data base dos servidores era em janeiro, vereador. E deu aumento em janeiro? Não. Deu aumento em fevereiro. Cumpriu o acordo do piso dos professores? Não. Cumpriu o acordo com os auditores? Não. Cumpriu o acordo com os enfermeiros e técnicos de enfermagem? Não. Eu só conheço uma categoria que foi acordada e cumprida. Foram os médicos, vereador Antônio Neto. Vossa Excelência é o defensor dos servidores e sabe do que eu estou querendo falar, que não estão cumprindo com Vossa Excelência. Disseram a Vossa Excelência aqui que ia fazer a questão da estabilidade financeira dos trabalhadores, dos servidores, né? Não, eu digo de todos os servidores, da prefeitura, do legislativo. E o que é que Geraldo Júlio fez? Só promessa para Vossa Excelência. Vereador. Então, eu vou concluir, vereador, senhor presidente. Eu vou concluir. Porque a bancada de governo está orientando ali para poder falar, mas pode falar. É isso que eu gosto do debate, vereadores.
Se a Eu bancada, gosto de, do debate. se a bancada do Pois governo é, quiser o vamos falar debate, da liderança, pode né? oferecer. Tem um tempo Tempo de de Luiz liderança. Eustáquio. Vereador Luiz Eustáquio está escrito depois. Está escrito. Se ele Sai do quiser. tempo, vereador? 5 minutos, vereador? Obrigado, eu agradeço, vereador. Então, vereador Antônio Luiz Neto, é um governo que não cumpre nada. Olha, desses 950, com mais 350, são 1.300 vigilantes demitidos. São 1.300 pais de família demitidos no governo Geraldo Júlio. Eu quero dizer aqui, ó, os conselhos tutelares, funciona, vereador? Não. Tem carro? Não. E os carros foram doados pelo governo federal. Quebrou, vai consertar, já fazem 6 meses que a RPA1 está sem carro para visitar as pessoas que precisam ter assistência dos conselheiros tutelares. A RPA2 passou 15 dias sem poder abastecer o carro, que é sua área, vereador. É sua área, porque não tinha combustível colocado no veículo. Eu espero que isso se resolva. Eu vi nos outros governos aqui, a turma vinha protestar. Parece que eles querem distância do povo, para o povo não protestar aqui nesta casa. Eu vou repetir aqui. Nós, do Partido dos Trabalhadores, deixamos um legado nessa cidade. Um legado por onde a gente anda, o povo fala do que João Paulo fez, o que João da Costa fez, porque está vendo a falta que faz hoje a administração petista, que era um diálogo aberto com as pessoas. Eu quero dar um exemplo. O que é que ele fez em Santa Maria, vereador Luiz Eustáquio? Uma escola que está fazendo, que foi um terreno desapropriado no governo do PT. Sabe quantos terrenos foi desapropriado? Na Avenida Norte, só naquele trecho da Cruz Cabugá para Agamenon Magalhães, 6 terrenos. Que era para fazer um CMEIS e uma escola. Só estão fazendo uma escola. Está lá. Aquele terreno que a turma fala da violência, que estão roubando lá a igreja São Sebastião, que é a igreja católica, que ficava o tráfico de droga naquele terreno. Foi desapropriado pelo governo do PT, que era para ser a creche. Vossa Excelência sabe disso. O terreno que hoje é a escola, ia ser a escola mesmo. Tem um terreno que hoje está na Secretaria de Direitos Humanos, que é em frente ao ProJovem. Seria outra creche. Foi discutido no governo anterior. Tem projeto. Sabe por que ia ser, vereador? Porque ela tinha saída pela outra rua por trás da Avenida Norte. Você entra ali naquele beco de Supapo, naquele bequinho lá na frente, sai lá atrás, tem uma rua ali por trás que sai no Salgado. Ia ser outra creche. E está lá servindo de depósito para a Secretaria de Direitos Humanos. Tem outros terrenos lá. Sabe o que a prefeitura fez? Inclusive, quando o Geraldo chegou, eu fui lá com o secretário, o subsecretário da prefeitura, o Ferraz, junto com o Fred Oliveira, para mostrar esse terreno, para dizer o que ia ser feito lá na época. E que se viu? Se viu de entulho, de tráfico de droga, de assalto, de sexo. Olha, trabalhar. Alguém está achando que vai enrolar o povo do Recife. Esse compaz, que Vossa Excelência falou aí, vereador, que o senhor deve falar novamente, o senhor sabe do problema que tem lá, né? O problema é manter o compaz. O problema é manter os postos de saúde que não tem dinheiro. Não tem. É chaveco, rapaz. Sabe o que é isso que esse governo tem? Chaveco. No linguajar do povo popular, chaveco é conversa mole. É uma conversa que não constrói. É uma conversa sem rumo. Vossa Excelência sabe que o senhor é policial. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Eu quero repetir para Vossa Excelência que ele não tem dinheiro para manter um compás. Sabe por quê? Não tem. Aí vai manter um compás do Alto do Céu, do Alto Pascoal, o de lá da estrada da Abdias de Carvalho. Não vai. Não tem dinheiro, velho. Não tem dinheiro para comprar remédio. Não tem dinheiro para comprar S. Fralda descartável para os idosos. Eu desafio aqui qualquer um, para ir em qualquer posto de saúde, inclusive da Mostardinha, que está improvisado, você sabe disso, né? O posto fechou para uma reforma, não foi feito. E eu desafio qualquer um para ir em qualquer posto de saúde, se achar uma fralda descartável. Uma fralda descartável.
Usada deve ter, porque o povo vai lá, troca para ser atendido pelo médico, mas não tem nova, não tem AS, não tem aspirina. Como é que tem estrutura para governar essa cidade? Estão brincando com o povo. A propaganda é bonita. Robótica. Eu desafio aqui qualquer um também que queira ir lá. Nessa mesma escola da robótica que está fazendo comercial, para ver se está funcionando. Para ver se está funcionando de verdade. Vamos lá? Está desafiado aqui, vereador. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador... Eu fui citado por ele 2 vezes. Luiz Eustáquio. Eu fui citado por vereador 2 vezes. Foi citado? Fui citado 2 vezes, né? Vou aproveitar 2 vezes. Mas antes do vereador Luiz Eustáquio eu vou fazer só um convite a ele e não vou mais me alastrar muito. Eu sei que o vereador Osmar Ricardo, ele mora numa comunidade chamada Santo Amaro, ou pelo que eu entendo, eu acredito que seja lá, né? Mas eu não sei se ele está vivendo em Santo Amaro, porque foi feito agora recentemente a Academia Recife em Santo Amaro. Foi feito agora recapeamento de várias ruas em Santo Amaro. Foi feita a regulação do comércio informal do cemitério de Santo Amaro. Mas aproveitando o senhor vereador que está aí, amanhã nós temos a inauguração da escola Lutadores do Bem. Convidar o senhor para o senhor estar comigo, porque amanhã pelo menos o senhor vai ver em loco, Santo Amaro. Pronto, a gente está lá amanhã, o convite está aí para o senhor, tá certo? Vereador Luiz Eustáquio. Realmente é difícil, viu, líder? Líder, é difícil discutir com o Osmar. Com o vereador Osmar Ricardo. Sabe por quê? Porque ele é do bairro de Santo Amaro. Ele sabe que foi construída uma nova escola. Uma nova escola totalmente construída. E ele dizer que vai inaugurar a pintura da escola, é verdade, o líder tem razão. Não, líder, você tem razão, é difícil você tratar. Ele sabe que lá era um terreno que a prefeitura comprou, que foi comprado, que foi construído desde a base. E ele está dizendo, uma escola organizada, mas o terreno... Rapaz, o terreno é do município do Recife. O terreno é do município do Recife. Chegou lá, o terreno já estava, o terreno é do município do Recife. Agora, foi feito uma escola que realmente, com muita qualidade, líder. A escola eu visitei já 2 vezes, amanhã a inauguração. Não dá para dizer, olha, não dá para você criar obra. Mas também não dá para você dizer o que foi feito não existe. Você vir aqui dizer isso é complicado. Então é essas coisas que a gente não pode se ater. Realmente foi feito, ele sabe disso. O vereador Menudo falou bem quando falou da questão do... Foi recapeado, sim, várias ruas dentro do bairro de Santo Amaro. Ruas, inclusive, que na área onde mora o vereador Osmar. Entendeu? Então são coisas que... foram feitas, foi feita uma academia lá na ilha, ele sabe disso, que foi feita uma academia na ilha, entendeu? Que é Santo Amaro, Ilha de Janeiro é Santo Amaro, não, Ilha Terezinha, você sabe, eu acho que o vereador não está mais andando dentro de Santo Amaro. Eu acho que é isso, eu acho que ele está andando em outra área. Aí ele não viu a academia, mas se o vereador quiser ir comigo, eu levo ele até lá, para ele poder ver a academia. Mas tem detalhes. Mas tem algumas coisas que a gente... Você não pode negar o que está sendo feito. Você não pode negar as dificuldades. Você não pode negar as dificuldades quando você fala da questão da saúde. Nós temos dificuldade na saúde. Infelizmente temos. Nós temos na saúde municipal, nós temos na saúde estadual, nós temos na saúde federal. Até porque eu sou de um sindicato da área de saúde federal. Então, infelizmente, nós temos uma situação no país de dificuldade de todos os setores da sociedade. Isso também é uma verdade, vereador Osmar Ricardo. E nós estamos vivendo esse momento aqui. Então não adianta a gente simplesmente jogar pedra e dizer isso, aquilo, não tem isso, não tem...
eu estou querendo dizer o seguinte: tem se buscado fazer o melhor. Tem se buscado fazer o melhor. Agora, estamos prestes a inaugurar o Hospital da Mulher. Um prefeito que teve a ousadia de realmente tirar do papel e vai inaugurar. E vai funcionar, vereador, mesmo dentro de toda essa crise. Isso é coragem política, vontade política. O Compaz é algo importante, sim, você sabe que é. Nós queríamos, inclusive, que pudesse fazer um lá no nosso bairro, até porque é um bairro que precisa de equipamentos dessa natureza, para que a gente possa cuidar melhor da nossa população, principalmente do nosso bairro, que é um bairro que tem um nível de violência muito grande. Então eu entendo que a questão do Compaz é algo bom para a cidade do Recife. Não é apenas para o bairro que ele está ali, mas para a cidade do Recife. Então eu não poderia dizer o seguinte: tem muito o que ser feito. Tem muito o que ser feito. Mas ao mesmo tempo tem sido feito muito dentro da situação que hoje o país se encontra. Na situação que hoje o país se encontra, o prefeito da cidade do Recife tem buscado administrar da melhor forma possível e tem tido com isso o reconhecimento do povo do Recife. O povo do Recife tem feito esse acompanhamento. O povo do Recife tem reconhecido que o prefeito tem procurado trabalhar. É um reconhecimento. Se não fosse assim, vereadores, a gente não tinha um prefeito bem avaliado na nossa cidade. Então, todas essas questões têm a ver com o trabalho que é feito pela Prefeitura da cidade do Recife. Nós estamos num momento de grandes desafios. Nós estamos num momento onde nós queremos poder cuidar mais do povo da cidade do Recife. E eu entendo que esse compromisso, o prefeito, vereador Henrique Leite, presidente desse, ele tem procurado fazer. Ele tem procurado atender, ele tem procurado atender e trabalhar em todos os bairros, não conseguindo transformar um bairro como um todo. Você não consegue, ninguém nunca conseguiu. Eu reconheço que foi feito bons trabalhos na época do PT, não vou negar, eu sempre vim aqui e defendi aqui nessa tribuna, não vou deixar de reconhecer de forma alguma, mas não posso dizer em nenhum momento que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo prefeito Geraldo Júlio, esse trabalho não é um trabalho que tem buscado melhorar a vida do recifense. Tem sim. Esse é o compromisso do prefeito. Quando a gente trata, se fala muito, não, fez as UPinhas, mas fez as UPinhas, ela foi na questão da saúde. Ele é um grande desafio. Foi, na verdade, você poder levar para alguns bairros onde elas estão, uma saúde, uma qualidade melhor. Essa é a visão do prefeito. Nós sabemos que tem muita dificuldade. As dificuldades são muitas, desde a área médica, desde a condição, desde a condição da questão dos médicos, de você poder precisar ter os profissionais. Os profissionais é importante que você tenha os profissionais, e você sabe a dificuldade que é contratar médicos, mas nós estamos com as UPinhas funcionando, nós estamos procurando fazer o melhor pela saúde do Recife. Tem muita coisa para ser melhorada, mas tem muita coisa sendo feita. Então, de forma alguma, em nenhum momento, nós podemos nos furtar desse compromisso que o prefeito tem tido. E lá no nosso bairro, você está convidado amanhã pela manhã, às 8h30 da manhã, para participar da inauguração da escola. E você vai ver, você não vai, porque se você for para lá, eu tenho que levar você, na verdade, porque você disse, vereador, que é só uma pintura. Eu tenho que mostrar... Debater com Vossa Excelência. Olha, eu tenho que mostrar para você, entendeu? Eu tenho que mostrar para você o grande trabalho, sinceramente, do município do Recife, em Santo Amaro, é a melhor escola que está sendo. Nós temos
4 escolas em Santo Amaro, municipais. É a melhor escola que está sendo construída. Está se fazendo uma nova escola. A Lutadores do Bem ficou do lado aquele prédio velho e foi feita uma nova escola. Uma escola com a qualidade que o povo do Recife merece. Eu quero debater com Vossa Excelência. Uma escola com a qualidade que o povo do Recife merece. Uma escola com a qualidade que as crianças do Recife merecem. Porque esse é o respeito que a prefeitura da cidade do Recife tem pelo povo e pelo povo humilde. Pelo povo humilde, pelo povo de Santo Amaro, comunidade de onde a gente foi criança, comunidade onde o vereador também foi criança. Então é um respeito. Isso sim, fazer a escola da qualidade que está sendo feita lá, garante o respeito à sociedade. Garante o respeito à sociedade. Eu queria pedir ao vereador Osmar Ricardo para pedir para os apoiadores dele baixar o tom, que tem um vereador na tribuna. Entendeu? Então, a qualidade é essa. Eu peço que o debate aí na arquibancada não atrapalhe o plenário, porque aqui embaixo os vereadores estão... Continue, vereador. Não pode, né? Olha, não dá para craque do vereador, irmão, está interrompendo um vereador na tribuna. Não dá. Vereador, peço respeito a Vossa Excelência. Não dá, porque... Vossa Excelência me respeite, tá certo? Que as pessoas têm o direito de arbítrio de falar o que quiser. Não sou eu que vou botar veto na boca de ninguém. Então, Vossa Excelência se dirige ao vereador, a mim, e respeite até a galeria, porque a galeria, ela tem autonomia de falar o que ela quiser. E aí o presidente tome a posição. Tá certo, senhor presidente? Eu estou aqui pedindo uma parte, Vossa Excelência não está me cedendo. Presidente, primeiro... Senhor presidente, Senhor presidente, verificação de quórum, por favor. Deixa o vereador terminar da tribuna que eu faço. Eu fui citado, senhor. Presidente, eu sei porque eu falei. Eu sei exatamente porque eu falei. Eu fui interrompido. O vereador me pediu. Eu não dei a parte da mesma forma que ele não deu a parte ao vereador. Conclua, vereador, que terminou o seu tempo. Da mesma forma... Não terminou. Da mesma forma. E quando eu questionei, o vereador sabe muito bem por que eu questionei. Porque a pessoa que está gritando na tribuna, o vereador estava pedindo... O vereador estava pedindo tranquilamente aqui. A parte eu não estava dando, que é um direito regimental meu. A pessoa que está pedindo ali é uma pessoa que trabalha para o vereador, que é uma pessoa que eu conheço, que eu respeito, entendeu? Mas é uma pessoa que é ligada ao vereador. Não dá para esconder isso. Não dá para esconder vereador, isso. Vamos terminar o assunto para não ficar esse debate... Pelo ódio, senhor presidente, eu fui citado pelo... Não tem verificação de quórum, não, senhor, eu fui citado, ele sabe disso, do direito que eu tenho. Ele tem o direito a debater 3 minutos e depois eu quero fazer a verificação de quórum. Como é interessante as pessoas quando mudam de lado. Não é? Quando mudam de lado, é um absurdo esquecer toda a história. Mas, vereador, eu quero dizer, o povo está vendo isso. O povo já viu isso, inclusive. A sua história, o senhor rasgou lá atrás, quando sai do Partido dos Trabalhadores, quando defende coisas que não estão no Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu dei o tempo a Menudo, sim. Ele falou aqui, mais de 6 minutos. Aí eu vou ceder novamente, só tenho 15, mais 5 são ouvidos, ele falou 6. Eu ia dar mais tempo a ele falar mais 6 e acabar com o meu tempo e eu não ter direito a falar. Aqui não é brincadeira, todo mundo sabe do que se fala aqui, vereador. Eu quero dizer, e Vossa Excelência sabe, quantas ruas foram calçadas no governo do PT? Quantas ruas, escolas foram feitas? Canal. O canal não terminou e Vossa Excelência sabe por quê? Porque um vereador tem um terreno em cima do canal lá em Santo Amaro. Por isso que não terminaram de fazer aquele canal. Vamos parar aqui de dizer que esse prefeito é o melhor do mundo. Ó, a crise parece que está há 10 anos aqui no Brasil. A crise chegou agora, rapaz. A crise chegou agora e Lula dizia que era marolinha. E Vossa Excelência na época estava no PT. Sabe disso. A crise de emissão começou agora esse ano, o ano passado. Sabe qual é o problema? Que o PSB, que Vossa Excelência está lá hoje, desaprendeu. Porque na verdade não aprenderam nada. Tinha um grande maestro, tinha um grande nome que era Eduardo Campos, que era um nome nacional, é que ditava as regras. E as pessoas que estavam aqui subordinadas a ele,
não aprenderam a fazer nada. Não aprenderam a fazer política. Não aprenderam a discutir. Não aprenderam nem aprender a fazer chapa, vereador Henrique Leite. A dificuldade que tem de hoje ter 13 vereadores e o próprio jornal diz que só elege 6. Isso do PSB, fora da coligação, que vai ter o PME, o PMDB e outros partidos aí, que devem estar juntos, devem crescer para 16, para fazer apenas 6, 7 vereadores. Mas eu não quero entrar nessa lista, não. Eu quero dizer que o que foi deixado lá de patrimônio, muito mais, aí não, o legado do PT é maior. Foi sim. E vai ser, se João Paulo for candidato. Porque esse governo de Geraldo Júlio, eu vou repetir hoje, não fez quase nada pela cidade do Recife. O que ele prometeu, o que ele registrou em cartório, ele não fez 5%. E o líder do governo estava aqui porque não rebate isso, porque não traz obra por obra do que fez, e a gente vai pegar o que ele registrou no cartório para ver o que foi feito. Foi prometido 20 UPAs, só foram feitos 6. E vai lá que está faltando as coisas. Não tem médico, não tem remédio. O posto de saúde que eu falei da Mostardinha, o vereador, vou concluir, vereador. O vereador Menudo sabe disso. Ele assinou a ordem de serviço, sabe o que foi feito lá até hoje? Nada. A ordem de serviço do posto médico Alto Pascoal, sabe o que foi feito lá? Ele foi lá assinar. Em janeiro o vereador sabe disso. Ele inclusive falou aqui. Sabe o que colocaram lá até hoje? Nem um tijolo. É o prefeito de muita promessa. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. É só o vereador Luiz Eustáquio para vir aqui acompanhar a verificação de quórum. Não há quórum suficiente para... Eu pensei que tinha entrado, peraí. Tá bom, meu voto não está entrando, mas não vai, mesmo assim, se entrar, não cabe. Não há quórum suficiente para continuar a sessão. Convoco a próxima sessão para amanhã, 10 horas da manhã, 15 horas. Sessão solene. 35 anos da Rádio Recife. Vocês querem tirar foto?